Quando os pais se separam, uma pergunta aparece quase automaticamente: com quem você quer ficar? O problema é que muitas vezes essa pergunta não protege, ela sobrecarrega. Hoje eu quero conversar com você sobre por que ouvir a criança não é pedir para que ela decida e como essa confusão pode produzir sofrimento silencioso na infância. Eu sou a Josane Campos. Sou psicóloga, psicanalista, atuo há muitos anos tanto na clínica com crianças quanto no sistema de justiça. E aqui no canal Como Nossos Pais, eu falo sobre o que acontece com a criança quando os adultos entram em guerra e principalmente sobre como escutá-la com ética, responsabilidade e rigor técnico sem colocá-la no lugar que não é dela. Se você é psicólogo, trabalha com infância ou se você é pai ou mãe, fica aqui comigo até o final, porque esse tema atravessa a prática clínica, o sistema de justiça e a vida cotidiana das famílias, especialmente aquelas que estão em processo de divórcio. Se esse tipo de reflexão faz sentido para você, se inscreva no canal e ative as notificações. Aqui eu trago conteúdo profundo, técnico, responsável sobre infância e litígio. Bom, o problema da pergunta com quem você quer ficar. Quando um casal se separa, em situações de litígio, existe uma urgência adulta por resolver, decidir, encerrar o conflito, enfim. E muitas vezes essa urgência recai sobre a criança. A pergunta com quem você quer ficar parece democrática, respeitosa, moderna. Mas, gente, do ponto de vista psicológico, ela é frequentemente violenta. Por quê? Porque ela desloca para a criança uma responsabilidade que é do adulto e muitas vezes do sistema de justiça. Aqui é importante diferenciar duas coisas: direito de ser ouvida e ônus de decidir. Ouvir não é delegar a decisão para a criança. Então, o que a literatura nos mostra? Eu quero trazer um texto clássico e ainda extremamente atual, da Leila Maria Torraca de Brito, publicado na Psicologia e Sociedade. Eu vou deixar a descrição aqui no link para você consultar. O que eu gosto muito nesse artigo é que ela não romantiza a escuta da criança no sistema de justiça, não. Ela descreve situações concretas em que a criança é ouvida repetidas vezes por diferentes profissionais, chamada a confirmar versões adultas, tratada como se tivesse clareza emocional e maturidade para decidir algo que estruturalmente não lhe cabe. Eu gosto muito dessa discussão porque ela vai exatamente ao encontro do que eu venho sustentando no canal. Dar voz, gente, não é retirar do adulto a responsabilidade. A escuta, quando mal conduzida, ela vira uma forma sofisticada de abandonar a criança frente a uma decisão que não lhe cabe. A contribuição da psicanálise, quero trazer aqui para vocês. Então, a criança fala atravessada pelo desejo do outro. Em contextos de litígio, esse grande outro, geralmente, ele está em guerra. E a criança, então, ela tenta apaziguar, proteger, ser justa, ou simplesmente não perder ninguém. E a pergunta com quem você quer ficar, ela convoca a criança a ocupar um lugar adulto, quando ainda ela está se organizando, está organizando suas referências de pertencimento. E aqui é algo que aparece bastante, muito comum na clínica e também na perícia: o conflito de lealdades. Bom, vou trazer um exemplo clínico simples, e recorrente. Uma criança da faixa etária de 8 anos, os pais em conflito, e em sessão ela diz assim: eu fico bem com a mamãe, mas o meu pai fica triste. Então, isso não é uma escolha, ela traz o sofrimento dela, clinicamente, eu não investigo quem tá certo, quem tá errado, eu escuto o que tá em jogo ali. O medo dela de perder, a culpa, a tentativa de equilibrar o mundo dos adultos. E uma intervenção possível nesse tipo de situação seria algo como: parece muito difícil gostar dos dois e sentir que alguém sempre fica triste. Então, às vezes, uso recursos simbólicos como desenhos de duas casas, um caminho entre elas, perguntando: o que te ajuda a atravessar esse caminho com menos medo? E o objetivo clínico aqui é devolver à criança o direito de não ser a mediadora do casal, o direito de poder falar sobre aquilo que se passa com ela em relação à disputa dos pais. E em contextos psicojurídicos de perícia, o cuidado ele precisa ser ainda maior. É muito comum um adulto dizer: pergunta para ela com quem ela quer morar, ela já sabe. Ou mesmo a criança chegar já falando sobre isso, sem eu nem ter perguntado. E tecnicamente isso é um erro.
Na avaliação de guarda ou convivência, o papel do psicólogo não é colher votos, gente, é investigar rotina, vínculos, estabilidade, disponibilidade parental, comunicação interparental, impacto do conflito na criança, né? E a fala da criança entra como um dado contextualizado, não como uma sentença. Tem um artigo do Cardoso e Costa sobre disputas de guarda envolvendo avós, que traz relatos muito interessantes em que as crianças dizem, direto ou indiretamente, eu gosto de todos, mas eu não quero magoar ninguém. Esse texto é muito legal porque ele mostra, né, algo que é fundamental. Muitas crianças pedem, sem palavras, não me façam decidir. Então, vou trazer aqui algumas dicas práticas, né, para psicólogos. Substitua perguntas que forçam escolha por perguntas que abrem narrativa. Como é um dia bom na casa da sua mãe? E na casa do seu pai? O que te deixa mais tranquilo? Né? E quando eles brigam, como é que você faz para se tranquilizar? O que você gostaria que os adultos entendessem sobre você? Para os pais, a melhor pergunta não é quem você prefere, que coloca essa criança numa divisão. Mas assim, o que te ajuda a se sentir seguro, mesmo que a gente esteja separado? O que eu posso fazer diferente para te proteger? Então, quando a criança ela vira prova, ela perde essa coisa da infância. E o nosso trabalho, tanto na clínica quanto na perícia e na parentalidade, é criar condições para que a criança possa ser ouvida sem ser usada. Se você convive ou trabalha com crianças em situação de separação conflituosa, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Escutar a criança é coisa séria. E começa por não pedir que ela carregue o conflito dos adultos. Espero que você tenha gostado desse vídeo e até o próximo.